Não quero você no casamento. A Júlia não te suporta. A mensagem brilhou na tela do meu celular enquanto eu aguardava minha senha ser chamada no banco. 2 anos de economias meticulosas, meses de privações silenciosas, tudo para proporcionar ao meu único filho a lua de mel dos sonhos da noiva. 22 mil reais. Uma fortuna para quem vive de aposentadoria de professora. Fiquei paralisada, com o celular tremendo na mão. Reli a mensagem 3, 4 vezes. Não havia engano possível. Era do número do Davi, meu filho. A frieza das palavras me cortava mais a cada leitura. Nenhum mãe para amenizar, nenhum sinto muito, nada que suavizasse o golpe. Apenas aquelas 12 palavras que desmoronavam 3 décadas de sacrifício maternal. O banco estava cheio naquela terça-feira. O ar-condicionado soprava um vento gélido que parecia penetrar meus ossos, mas não era dele que vinha o frio que me consumia por dentro. Meu corpo ficou rígido na cadeira de plástico azul enquanto observava famílias felizes, jovens sorridentes e idosos amparados por filhos atenciosos passarem por mim. A vida acontecendo normalmente para todos, menos para mim. Senhora Noêmia Alves, guichê 7, por favor. Minha senha finalmente apareceu no painel. Levantei-me como uma autômata, minha bolsa de couro sintético apertada contra o peito como se pudesse me proteger. Caminhei os poucos metros até o balcão, sentindo o peso dos meus 68 anos multiplicado por 1000. A atendente, uma jovem de cabelos presos e sorriso ensaiado, esperava com mãos posicionadas sobre o teclado. Bom dia, senhora. Em que posso ajudá-la hoje? Engoli em seco, sentindo a garganta arranhar. Eu vim cancelar uma transferência agendada. Certo. Poderia me informar seu CPF, por favor? Forneci os números mecanicamente. Enquanto ela digitava, percebi que minhas mãos tremiam tanto que precisei escondê-las sob a bolsa. Não queria parecer frágil, não ali, não na frente de uma estranha. É referente à transferência para Davi Alves Mendonça, no valor de 22 mil reais, agendada para hoje? Assenti silenciosamente. Cada palavra doía como se me arrancassem um pedaço. A senhora deseja cancelar ou apenas reprogramar? Uma lágrima teimosa escorreu pelo meu rosto antes que eu pudesse contê-la. Sequei-a rapidamente com as costas da mão, mas não escapou aos olhos da atendente, que diminuiu o tom de voz. A senhora está bem? Posso oferecer um copo d'água? Estou bem, obrigada. Apenas cancele, por favor, definitivamente. Enquanto ela procedia com o cancelamento, tirei o celular da bolsa novamente. Olhei para aquela mensagem cruel e, com os dedos ainda trêmulos, respondi apenas: tudo certo. 2 palavras, sem drama, sem questionamentos. O mínimo possível para que ele soubesse que a mensagem havia sido recebida e entendida. O mínimo para manter o que me restava de dignidade. Saí do banco com o comprovante de cancelamento dobrado no bolso do meu vestido azul marinho de bolinhas, o mesmo que havia comprado especialmente para o casamento. O dia estava ensolarado, absurdamente brilhante para o que eu sentia por dentro. O caminho até o ponto de ônibus nunca me pareceu tão longo. Enquanto esperava o ônibus, lembrei-me de que tinha acabado de sair da consulta com o Dr. Maurício, meu cardiologista. Está tudo em ordem, dona Noêmia. Apenas uma pequena alteração na pressão, normal para a idade. Continue com os remédios e mantenha-se longe de fortes emoções, ele havia dito, com aquele sorriso tranquilizador que os médicos praticam diante do espelho. Longe de fortes emoções. Quase ri da ironia. No ônibus lotado, consegui um lugar ao lado da janela. Encostei a cabeça no vidro, sentindo o solavanco familiar do transporte público de São Paulo. As ruas passavam em borrões coloridos, enquanto minha mente vagava entre o passado e o presente, tentando entender onde eu havia errado, o que eu poderia ter feito diferente para não chegar a este momento. As lágrimas agora escorriam livremente. Uma senhora de idade próxima à minha, sentada ao meu lado,
Tocou de leve meu braço e me ofereceu um lenço. Aceitei com um sorriso triste e murmurei um agradecimento. Vai ficar tudo bem, minha querida. Ela disse com a confiança de quem já viu muita coisa na vida. Seja lá o que for, Deus não dá um fardo maior do que possamos carregar. Assenti, sem forças para explicar que o fardo era justamente esse: a rejeição do único ser humano pelo qual eu daria minha vida sem hesitar. Como explicar que, depois de dedicar cada suspiro da minha existência a um filho, ele me bania da cerimônia que marcaria sua nova família? Como dizer que eu havia sido substituída, descartada como um móvel velho que não combina mais com a decoração? Desci no ponto próximo à minha casa, na Vila Medeiros, bairro onde vivi toda a minha vida adulta. Passei pela padaria do seu Antônio, que acenou de longe. Não retribuí o cumprimento, algo totalmente atípico para mim. Em outros dias, pararia para um café e uma conversa sobre o bairro, sobre política, sobre qualquer coisa. Hoje, eu só queria chegar em casa e me permitir desmoronar longe dos olhares alheios. O sobradinho verde claro era meu refúgio há mais de 40 anos. Eu e Joaquim, meu falecido marido, economizamos centavo por centavo para comprá-lo, quando Davi ainda era um projeto. Construímos o segundo andar com as próprias mãos, aos finais de semana, com a ajuda de amigos e vizinhos. Cada tijolo daquela casa contava uma história de sacrifício, de sonhos, de família. Ao abrir o portão, notei que as rosas que eu cultivava no pequeno jardim da frente precisavam ser podadas. Amanhã, pensei, se eu tiver forças para isso. Girei a chave na fechadura e entrei no silêncio da casa vazia. Apenas o velho relógio de parede, herança da minha mãe, marcava ruidosamente a passagem do tempo na sala modesta. Deixei a bolsa sobre o sofá e fui direto para a cadeira de balanço na varanda dos fundos. Era ali que eu sempre me sentava para corrigir as tarefas dos meus alunos, para ler meus romances, para embalar Davi nas noites de cólica. Era ali que eu me refugiava nos momentos de tristeza e alegria. Sentei-me e comecei a me balançar suavemente. O movimento rítmico sempre me acalmava. Fechei os olhos e permiti que as lágrimas voltassem, agora em soluços profundos que sacudiam meu corpo inteiro. Chorei pelo tempo perdido, pelos sacrifícios não reconhecidos, pelo abandono. Chorei até sentir que não havia mais lágrimas dentro de mim, até que meu peito doesse de exaustão. Quando finalmente me acalmei, a tarde já caía lá fora. As cigarras cantavam no pé de jabuticaba do quintal e o céu se tingia de laranja e roxo. Peguei meu celular novamente, na esperança irracional de que houvesse alguma mensagem de Davi, um pedido de desculpas, uma explicação, qualquer coisa. A tela estava vazia. Apenas a notificação de um e-mail da farmácia anunciando promoções. Levantei-me da cadeira, entrei e fui até a cozinha. Abri a geladeira por hábito, mas fechei sem pegar nada. Não havia fome, apenas um vazio imenso que nenhum alimento poderia preencher. Na sala, observei as fotografias espalhadas pelas paredes e estantes. Davi em todas as fases. Bebê com o rostinho rechonchudo, menino de uniforme escolar no primeiro dia de aula, adolescente com aparelho nos dentes, jovem na formatura da faculdade. Tantos momentos capturados, tantas memórias que agora pareciam pertencer a outra vida, outra realidade. Peguei o porta-retrato com a foto mais recente dele, sorrindo ao lado de Júlia em um restaurante, comemorando o noivado. Eu havia insistido em pagar aquele jantar, mesmo sabendo que o lugar era caro demais para o meu orçamento. Queria vê-los felizes, queria fazer parte daquela felicidade. Coloquei a foto de volta na estante, com a face voltada para baixo. Não conseguia mais olhar para aqueles sorrisos. Sentei-me no sofá e, por horas, apenas fiquei ali, olhando para o nada enquanto a noite caía completamente e a casa mergulhava na escuridão. Não acendi as luzes. A escuridão combinava melhor com o que eu sentia. O telefone fixo tocou, me sobressaltando.
Por um breve momento de esperança, pensei que fosse Davi, mas logo me lembrei que ele nunca usava o telefone fixo. Era Conceição, minha vizinha e amiga há mais de 20 anos. Noêmia, está tudo bem? Passei em frente à sua casa e vi tudo escuro. Fiquei preocupada. Está tudo bem, Conceição. Menti com a voz rouca de tanto chorar. Só estou um pouco cansada hoje. Tem certeza? Sua voz está estranha. É só uma gripe chegando, menti novamente. Amanhã estarei melhor. Se precisar de qualquer coisa, é só bater aqui. Vou fazer uma sopa de legumes. Posso levar um pouco para você. Obrigada, amiga. Você é muito gentil. Desliguei o telefone e finalmente me levantei para acender as luzes. O relógio marcava quase 9 da noite. Eu havia passado horas imóvel, perdida em pensamentos dolorosos. Arrastei-me até o banheiro e evitei olhar no espelho enquanto me preparava para um banho. Não queria ver o que a dor havia feito com meu rosto. A água quente caiu sobre meu corpo cansado, misturando-se com novas lágrimas que teimavam em surgir quando eu pensava que já havia chorado tudo. Enrolada no roupão, voltei ao quarto e sentei-me na beirada da cama. Na mesinha de cabeceira, o álbum de fotos que eu folheava de tempos em tempos. Abri-o lentamente, como quem abre uma ferida. Ali estava eu, jovem e radiante, com Joaquim ao meu lado no dia do nosso casamento. Algumas páginas depois, nós dois no hospital, com um pequeno embrulho nos braços, Davi, com apenas 2 dias de vida. Sua chegada havia transformado nossa existência. Cada sorriso, cada passo, cada palavra nova era motivo de celebração. Parei numa foto em particular. Eu, de jaleco branco, abraçada a Davi, na formatura da 8ª série. Ele sorria com os olhos cheios de gratidão. Naquela época, ele dizia que queria ser professor, como eu. Queria mudar o mundo através da educação. Palavras dele. Quando foi que aquele menino se transformou no adulto que agora me rejeitava? Em que momento perdemos a conexão que parecia tão inabalável? Fechei o álbum com cuidado e o coloquei de volta na mesinha. Não adiantava reviver o passado. O presente era aquela mensagem cruel no celular. Era a ausência. Era a dor que parecia não ter fim. Deitei-me na cama e puxei o cobertor até o queixo, embora a noite não estivesse fria. Precisava daquele pequeno conforto, daquela proteção simbólica contra o mundo que havia desabado sobre mim. O sono demorou horas para chegar, e quando finalmente veio, trouxe pesadelos em que eu corria por corredores infinitos, procurando por meu filho que sempre dobrava a esquina 1 segundo antes de eu alcançá-lo. O amanhecer me encontrou de olhos abertos, encarando o teto. Tinha dormido pouco e mal, mas não conseguia continuar na cama. A casa parecia estranhamente silenciosa, como se até os objetos respeitassem meu luto. Um luto peculiar. Não por alguém que morreu, mas por alguém que decidiu que eu não merecia mais fazer parte da sua vida. Levantei-me sem vontade e arrastei-me até a cozinha. O café foi feito por puro automatismo. As mãos executavam os movimentos habituais enquanto a mente vagava. Sentei-me à mesa da cozinha, a mesma onde Davi fazia suas lições de casa, onde tantas vezes conversamos sobre seu dia na escola, seus sonhos, seus medos. O calendário pendurado na parede me lembrou cruelmente. Faltavam apenas 3 dias para o casamento. Um casamento onde eu não seria bem-vinda. A xícara tremeu em minhas mãos. Aquela segunda caneca de café me trouxe um pouco de clareza. Eu precisava entender como chegamos até aqui. Precisava revisitar nossa história para encontrar sentido no presente. Deixei a xícara na pia e fui até o quartinho dos fundos, que usava como escritório improvisado. Ali estavam guardadas caixas com documentos, recordações, a história tangível da nossa família. Puxei uma cadeira e abri a primeira caixa. Logo no topo, o envelope amarelado com a certidão de nascimento de Davi. 7 de maio de 1993. 3,6 quilos.
51 centímetros. Números que eu decorei como um mantra sagrado. Embaixo, o cartão do hospital com a impressão do pezinho dele, tão pequeno, tão perfeito. Lembrei-me daquele dia como se fosse ontem. 27 horas de trabalho de parto. Joaquim, pálido de preocupação, segurando minha mão com tanta força que quase quebrou meus dedos. A dor que parecia não ter fim, e depois, subitamente, o choro mais lindo que já ouvi na vida. Quando a enfermeira colocou aquele pequeno ser em meus braços, senti como se meu coração tivesse sido arrancado do peito e colocado fora do meu corpo, vulnerável ao mundo. Olhe o que fizemos, Joaquim, eu disse entre lágrimas de alegria. Ele é perfeito. E Joaquim, aquele homem forte e de poucas palavras, chorou abertamente enquanto tocava com cuidado a mãozinha do filho. A caixa seguinte continha as primeiras roupinhas de Davi, cuidadosamente lavadas e guardadas. O cheirinho de bebê já não existia mais, mas a memória sensorial permanecia intacta em mim. As noites em claro, a exaustão misturada com um amor tão grande que às vezes doía no peito. As dúvidas constantes. Estou fazendo certo? Ele está bem? Estou sendo uma boa mãe? Em outra caixa, encontrei os cadernos da pré-escola. Os desenhos desajeitados onde 3 palitinhos representavam mamãe, papai e eu. As primeiras letras tortas, o orgulho nos olhos dele quando conseguiu escrever seu nome sozinho. Fui eu quem o alfabetizou, mesclando meu conhecimento profissional com o amor maternal. Abri uma pasta onde guardava todos os boletins escolares dele. Davi sempre foi um aluno acima da média, especialmente em português e história. Tinha facilidade com palavras, uma memória impressionante. Os professores sempre o elogiavam nas reuniões de pais. Ele vai longe, Dona Noêmia, diziam. E eu acreditava, alimentando aquele sonho com cada sacrifício possível. No fundo da mesma pasta, encontrei uma redação amarelada que ele escreveu no 4º ano. O tema era Meu Herói, e para minha surpresa na época, ele não escolheu nenhum super-herói dos quadrinhos. Escreveu sobre mim, sobre como eu enfrentava longas jornadas de trabalho e ainda encontrava tempo para ajudá-lo com as tarefas. Sobre como eu fazia o melhor estrogonofe do universo nos domingos. Sobre como eu sabia curar qualquer machucado com beijos e band-aids. Sentada ali, com aquele papel nas mãos, chorei novamente. Onde estava aquele menino que me via como heroína? Em que momento ele começou a me enxergar como um estorvo? Um envelope grande chamou minha atenção. Dentro, a notificação do acidente de Joaquim. 14 de setembro de 2005. Davi tinha apenas 12 anos quando perdeu o pai. Um caminhão desgovernado, uma ultrapassagem proibida, uma vida ceifada em segundos. Lembro-me de ter que ser forte por Davi, de engolir minhas próprias lágrimas para poder secar as dele. Somos só nós dois agora, meu amor, eu disse enquanto o abraçava na noite após o enterro. Mas prometo que vamos ficar bem. Prometo que vou cuidar de você, sempre. E cumpri essa promessa com cada fibra do meu ser. Trabalhei em 2 turnos na escola pública e dava aulas particulares aos fins de semana. Dormia 5 horas por noite, no máximo. Tudo para que ele não sentisse a falta material do pai, para que tivesse as mesmas oportunidades que os colegas com famílias completas. A adolescência de Davi foi relativamente tranquila, considerando a ausência paterna. Teve suas rebeldiazinhas, claro. Uma vez, aos 15 anos, chegou em casa cheirando a cerveja. Sentei com ele na sala e, em vez de gritar, contei sobre meu irmão que morreu de cirrose aos 40 anos. Falei sobre escolhas e consequências. Ele ouviu em silêncio e, no final, me abraçou forte, prometendo nunca mais beber até ter idade legal para isso. E cumpriu pelo que sei. Outro envelope continha a carta de aceitação dele na Faculdade de Publicidade e Propaganda na USP. O dia que aquela carta chegou foi um dos mais felizes da minha vida. Abraçamo-nos na sala, pulando como crianças.
Conseguimos, mãe! Ele gritava. Conseguimos! Aquele conseguimos significava tanto para mim. Era o reconhecimento de que a conquista pertencia a nós dois, era o fruto do nosso esforço conjunto. A faculdade trouxe novos desafios, o campus ficava longe de casa, os livros eram caros, as demandas aumentaram. Fiz hora extra na escola, peguei mais alunos particulares, cortei despesas pessoais ao máximo. Nunca reclamei. Ver Davi se desenvolvendo, fazendo amigos, conquistando seu espaço no mundo acadêmico era toda a recompensa que eu precisava. Foi no 3º ano de faculdade que ele conheceu Júlia. Lembro-me da primeira vez que a mencionou, durante um jantar. Seus olhos brilharam de um jeito diferente. Ela é incrível, mãe, super inteligente, fala 3 idiomas e ainda por cima é linda. Fiquei feliz por ele. Genuinamente feliz. Meu menino estava crescendo, vivenciando o amor. O que eu não sabia era que aquela menina incrível começaria, lenta, mas seguramente, a afastá-lo de mim. A primeira vez que Júlia veio à nossa casa, notei seu olhar avaliador, disfarçado por sorrisos educados, mas ainda assim evidente para mim, que sempre fui observadora. Ela comentou sobre o bairro ser interessante, com aquele tom condescendente de quem claramente acha o lugar inferior aos seus padrões. Elogiou a comida que preparei, mas mal tocou no prato. Fez perguntas sobre minha profissão com um interesse que soava artificial. Professora primária? Que admirável. Deve ser tão gratificante, apesar dos desafios financeiros, não é? A maneira como ela enfatizou desafios financeiros deixou claro que via minha carreira como algo menor, um fracasso em termos de ascensão social. Engoli em seco e sorri, dizendo que não trocaria meus alunos por nada neste mundo. Era verdade. Alfabetizar uma criança, ver seus olhos brilharem quando conseguiam ler a primeira palavra sozinhos, era uma alegria que nenhum salário poderia comprar. Depois daquele jantar, Davi veio menos em casa. Sempre com desculpas, trabalhos da faculdade, projetos em grupo, estágio que ocupava muito tempo. Quando vinha, ficava menos tempo. As conversas tornaram-se mais superficiais. Ele checava o celular constantemente, como se estivesse ansioso para ir embora. Voltei a atenção para a caixa à minha frente. Encontrei o convite da formatura dele, cuidadosamente preservado em uma proteção plástica. Lembro-me de ter economizado por meses para comprar um vestido decente para essa ocasião. Queria estar bonita para ele. Queria que se sentisse orgulhoso de me apresentar aos colegas e professores. No dia da formatura, sentei-me nas primeiras fileiras, como ele havia solicitado. Chorei de emoção quando o vi subir ao palco para receber o diploma. Meu filho, formado em uma das melhores universidades do país. Todas as noites sem dormir, todos os sacrifícios valeram a pena naquele momento. Na festa após a cerimônia, notei que Júlia e seus pais ficavam no círculo mais próximo de Davi. Eu, sutilmente, fui sendo empurrada para a periferia daquele grupo. Quando as fotos oficiais foram tiradas, Júlia sugeriu: vamos fazer uma só com a família. E família, na definição dela, não me incluía. Fiquei de lado, assistindo meu filho ser abraçado pelos pais dela como se fosse um troféu recém-adquirido. Mais tarde naquela noite, quando finalmente consegui um momento a sós com Davi para lhe entregar um pequeno presente, um relógio que havia pertencido ao pai dele, notei que ele parecia constrangido com minha presença. Abriu o pacote rapidamente, agradeceu com um beijo apressado na minha bochecha e logo foi chamado por Júlia para conhecer um contato importante do mercado publicitário. Voltei para casa sozinha naquela noite. De ônibus, enquanto casais jovens riam alto e música vazava dos fones de ouvido de adolescentes, permiti-me chorar silenciosamente, não de tristeza pela distância que começava a se formar, mas de uma estranha mistura de orgulho e melancolia. Meu menino havia crescido. Era um homem formado agora. Era natural que seguisse seu próprio caminho.
Eu só não imaginava que esse caminho o levaria para tão longe de mim. A última caixa que abri continha recibos e comprovantes financeiros. Com meticulosidade de professora, sempre guardei cada papel que documentava nossa vida econômica. Ali estavam as contas de luz pagas, com atraso quando o dinheiro era curto, as prestações da primeira bicicleta de Davi, os carnês do material escolar. E, mais recentemente, os comprovantes de transferências bancárias para ele. Desde que começou a trabalhar, Davi nunca precisou me ajudar financeiramente. Pelo contrário. Mesmo com seu salário de publicitário júnior, que ele sempre dizia ser razoável, constantemente me pedia ajuda para emergências. No começo eram valores pequenos. Com o tempo, os pedidos foram aumentando. Mãe, surgiu uma oportunidade de curso de especialização. Posso pagar em 10 vezes, mas a entrada é mais alta. Mãe, o aluguel aumentou de repente. Pode me ajudar só este mês? Mãe, o carro precisou de um conserto urgente. E eu sempre dizia sim. Sempre. Retirava da minha pequena reserva de aposentadoria, cortava despesas pessoais, fazia bicos de revisão de textos para ex-colegas da escola. Tudo para ajudá-lo a se estabelecer, como ele dizia. Juntei todos os comprovantes das transferências dos últimos 2 anos. A soma me assustou. R$ 47.300. Quase metade do que eu havia economizado em 30 anos de trabalho. Dinheiro que deveria garantir uma velhice mais tranquila, viagens modestas que sonhei fazer, talvez uma pequena reforma na casa. Não me arrependi de ter ajudado meu filho. O que doía era perceber que, mesmo com todo esse apoio financeiro, com todo esse amor incondicional, ele ainda podia me descartar tão facilmente com uma simples mensagem. Guardei tudo de volta nas caixas, exceto os comprovantes financeiros, que separei em uma pasta. Olhei para o relógio. Já passava do meio-dia. Eu havia mergulhado nas memórias por horas, revivendo cada capítulo da nossa história. Uma história que, aparentemente, estava chegando ao fim por decisão unilateral dele. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Conceição novamente. Noêmia, já almocei e fiz aquela sopa que te prometi. Posso levar aí? Obrigada, Conceição, mas não precisa se incomodar. Estou sem apetite hoje. Sem apetite? Você? Algo aconteceu, não foi? É o Davi? Ele está bem? Conceição me conhecia bem demais para aceitar minhas desculpas. Considerei inventar algo, mas estava cansada demais para mentir. Davi está ótimo, tão bem que decidiu que não me quer no casamento dele. Silêncio do outro lado da linha. Então, a voz indignada da minha amiga. Como assim não quer você no casamento? Você que criou aquele menino sozinha? Você que se matou de trabalhar para dar tudo a ele? O que aconteceu, Noêmia? Aparentemente, a Júlia não me suporta. Palavras dele. Aquela menina metida a besta. Sempre soube que ela não prestava. E o Davi? Permitiu isso? Ficou do lado dela? Foi ele quem mandou a mensagem, Conceição, diretamente do celular dele. Mais silêncio, desta vez mais longo. Depois, um suspiro profundo. Estou indo aí agora mesmo. E não aceito não como resposta. Você não vai ficar sozinha nesse momento. Antes que eu pudesse protestar, ela desligou. 15 minutos depois, a campainha tocou. Conceição estava na porta com uma panela ainda fumegante de sopa e uma garrafa de vinho barato. Sei que você quase não bebe, mas hoje nós vamos precisar disso. Deixei-a entrar. Ela foi direto para a cozinha, como quem conhece bem o caminho, e conhecia mesmo, após 2 décadas de amizade. Serviu 2 tigelas de sopa e encheu 2 copos com vinho. Agora me conta tudo desde o início. E contei. Sobre a mensagem fria, sobre o dinheiro da lua de mel que eu iria transferir, sobre os anos de pequenos afastamentos que culminaram naquela rejeição explícita. Conceição ouviu tudo em silêncio, ocasionalmente balançando a cabeça em descrença ou apertando minha mão em solidariedade. E você,
O que vai fazer agora? Ela perguntou quando terminei meu relato. Olhei para a sopa intocada à minha frente. O vapor subia em espirais transparentes, dissipando-se no ar como meus sonhos de família feliz. Não sei, Conceição. Honestamente, não sei. Os 2 dias seguintes passaram como em um filme em câmera lenta. Eu me movia pela casa sem realmente estar presente, executando as tarefas básicas do dia a dia como um robô programado. Conceição aparecia diariamente, trazendo comida que eu mal tocava, notícias do bairro que eu fingia ouvir com interesse e uma companhia silenciosa que era, na verdade, o maior presente que ela poderia me dar. Foi na quinta-feira, véspera do casamento, que o telefone tocou novamente. Atendi sem entusiasmo, esperando ser algum telemarketing ou talvez Conceição avisando que se atrasaria. A voz do outro lado me congelou no lugar. Mãe? Davi. Depois de 3 dias de silêncio absoluto, ele finalmente ligava. Meu coração acelerou instantaneamente, a esperança brotando como uma flor teimosa em terra árida. Oi, filho, respondi, tentando manter a voz firme. Você recebeu minha mensagem, não recebeu? Sim, recebi. E respondi. Silêncio do outro lado. Poderia jurar que ouvi a respiração dele se alterar, como quando era criança e sabia que havia feito algo errado. Olha, mãe, eu queria explicar. Esperei, sem dizer nada. O que quer que ele tivesse para dizer, precisaria encontrar as palavras sozinho. A Júlia, bem, ela está muito estressada com os preparativos do casamento. Você sabe como são essas coisas, não sabe? Ela acha que vocês duas não se dão muito bem e que isso poderia causar tensão no grande dia. E você concorda com ela? Mais silêncio. Longo, pesado, revelador. Não é questão de concordar, mãe. É questão de manter a paz. É o dia dela também, sabe? E o dinheiro da lua de mel também causaria tensão? A pergunta saiu mais amarga do que eu pretendia, mas era tarde demais para voltar atrás. Sobre isso, ele hesitou. Vi que você cancelou a transferência. Imagino que tenha ficado magoada. Magoada não define nem metade do que senti, Davi. Olha, eu sei que parece ruim, mas é só um momento complicado. Depois que voltarmos da lua de mel, quando tudo se acalmar, podemos conversar melhor, resolver isso. Resolver o que exatamente, filho? O fato de que sua noiva me odeia ou o fato de que você escolheu ficar do lado dela? Não é assim, mãe. Não estou escolhendo lados. Não? Respirei fundo, tentando controlar a emoção. Quando você me diz que não sou bem-vinda no seu casamento porque sua noiva não me suporta, você está sim escolhendo um lado, e claramente não é o meu. Você está sendo injusta, eu só estou tentando fazer o que é melhor para todos. Todos quem, Davi? Porque claramente eu não estou incluída nesse todos. Houve um momento de silêncio, então ouvi uma voz feminina ao fundo. Júlia, provavelmente perguntando com quem ele falava. O tom da conversa mudou imediatamente. Preciso ir agora, mãe. Temos o ensaio do casamento em 1 hora. Só liguei para ver como você estava. Estou como qualquer mãe estaria depois de ser banida do casamento do único filho, Davi. Mas vou sobreviver. Não precisa ser dramática assim. A frase me atingiu como um tapa. Dramática? Eu, que engoli lágrimas durante 3 dias, que questionei cada decisão da minha vida como mãe, estava sendo dramática? Tenha um bom casamento, Davi. Espero que você e Júlia sejam muito felizes juntos. Desliguei antes que ele pudesse responder, antes que minha voz quebrasse completamente. O telefone tocou novamente quase imediatamente, mas não atendi. Deixei que a secretária eletrônica capturasse a mensagem. Mãe, por favor, não fique assim. Eu te amo. Você sabe disso. É só um momento difícil. Vamos resolver tudo depois, prometo. Promessas. Quantas vezes na vida eu já havia ouvido promessas?
Prometo que vou te ajudar nas tarefas de casa, mãe. Prometo que não vou mais chegar tarde sem avisar. Prometo que vou te devolver assim que receber o 13º. Promessas que se dissolviam no ar como fumaça. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na sala, folheando velhos álbuns de fotografia, tentando entender quando e como meu filho havia se transformado neste estranho que agora priorizava uma mulher que mal conhecia acima da mãe que dedicou a vida a ele. As fotos contavam uma história clara de mudança. Nas mais antigas, o sorriso de Davi era espontâneo, seus olhos brilhavam com uma alegria genuína quando me olhava. Nas mais recentes, especialmente após conhecer Júlia, seu olhar mudou. Havia algo calculado em seu sorriso, uma distância sutil mas inegável. Parei numa fotografia específica, tirada há aproximadamente 1 ano, durante um almoço de domingo aqui em casa. Júlia estava sentada ao lado de Davi, elegante em um vestido azul claro, cabelos perfeitamente arrumados. Eu estava do outro lado da mesa, com o meu melhor vestido, que ainda assim parecia simples demais perto dela, servindo a macarronada que havia preparado com tanto carinho. O que me chamou a atenção não foi a elegância dela ou a simplicidade da minha aparência. Foi a expressão de Davi quando olhava para Júlia, uma mistura de adoração e medo. Sim, havia algo como receio em seus olhos, como se temesse desapontá-la. Foi então que comecei a perceber um padrão. Davi sempre foi um menino sensível, ansioso para agradar. Comigo, essa característica se manifestava em pequenos gestos de carinho, em perguntar se eu precisava de ajuda, em me trazer um chá quando percebia que eu estava cansada. Com Júlia, essa mesma necessidade de agradar parecia ter se transformado em algo mais intenso, quase desesperado. Ele checava constantemente se ela estava satisfeita, mudava de opinião no meio de uma conversa se percebesse que ela discordava, pedia aprovação com os olhos antes de fazer qualquer afirmação mais contundente. Será que eu havia criado um filho tão inseguro assim? Ou Júlia havia, de alguma forma, manipulado essa característica dele para seu próprio benefício? Lembrei-me de um incidente específico ocorrido há cerca de 6 meses. Davi havia me convidado para um jantar no apartamento deles, um convite raro que aceitei com entusiasmo. Passei o dia preparando um bolo de chocolate, a sobremesa favorita dele desde a infância. Quando cheguei ao elegante prédio na Vila Mariana, o porteiro me informou que o interfone estava com problema e que eu deveria esperar ali embaixo. Esperei quase 15 minutos até que Davi aparecesse no saguão, visivelmente constrangido. Desculpe pela demora, mãe. Estávamos terminando de arrumar algumas coisas. Subimos em silêncio pelo elevador. Quando a porta se abriu no 10º andar, Júlia estava à porta do apartamento, impecavelmente vestida e maquiada, como se estivesse pronta para uma sessão de fotos, não para um jantar em família. Noêmia, que bom que pôde vir, ela disse com aquele sorriso educado que nunca alcançava seus olhos. Davi estava tão ansioso pela sua visita. Entramos no apartamento pequeno, mas elegantemente decorado. Tudo combinava perfeitamente. As almofadas com as cortinas, os quadros com o tapete. Nenhuma imperfeição, nenhum sinal de vida real sendo vivida ali. Parecia um cenário de revista. Trouxe um bolo de chocolate, disse, estendendo a forma coberta com papel alumínio. É a receita que o Davi sempre adorou. Oh! Júlia pegou o bolo como se fosse algo potencialmente perigoso. Que gentil. Mas sabe, estamos evitando açúcar e glúten. O Davi especialmente tem tentado reduzir os carboidratos. Não é, amor? Davi, que sempre devorava 2 fatias do meu bolo em minutos, apenas assentiu, sem me olhar nos olhos. Mas podemos guardar para outra ocasião, ela completou, colocando o bolo na geladeira sem nem tirar o papel alumínio. O jantar foi uma tortura.
A comida, um risoto de cogumelos que Júlia fez questão de mencionar 3 vezes que era baixo em calorias e sem glúten, estava praticamente sem sal. Davi elogiou efusivamente, como se estivesse comendo o melhor prato de sua vida. A conversa foi ainda pior. Cada assunto que eu tentava iniciar, o bairro, meus antigos alunos, um livro que havia lido, era sutilmente desviado por Júlia para tópicos onde ela pudesse brilhar. Sua recente promoção na empresa de marketing digital, a viagem que planejavam para o aniversário dela, os contatos importantes que havia feito em um evento corporativo. Davi permaneceu estranhamente quieto durante todo o jantar, apenas concordando com Júlia e, ocasionalmente, me dirigindo sorrisos tensos. Quando sugeri que talvez pudéssemos nos encontrar no domingo seguinte para um almoço em minha casa, ele olhou rapidamente para Júlia antes de responder. Ah, não vai dar, mãe. Temos um compromisso com os pais da Júlia. Não é, amor? Júlia sorriu, triunfante. Sim, papai e mamãe reservaram um restaurante japonês maravilhoso, super exclusivo, tem que marcar com meses de antecedência. Naquela noite, quando Davi me acompanhou até o táxi, porque já estava muito tarde para transporte público, mãe, tive uma breve oportunidade de falar com ele a sós. Filho, você está feliz? Perguntei diretamente. Ele pareceu surpreso com a pergunta. Claro que estou, mãe. Por que não estaria? Você parece diferente, mais quieto, mais cuidadoso com as palavras. É impressão sua. Estou apenas maduro, construindo minha própria vida. Quando o táxi chegou, ele me deu um beijo rápido na bochecha. Antes que eu entrasse no carro, ele segurou minha mão. O bolo. Sabe que eu ainda adoro seu bolo, não é? É só que... Bem, a Júlia se preocupa com nossa alimentação. É para o meu bem. Aquela frase, é para o meu bem, ficou ecoando na minha mente durante todo o caminho de volta. Quantas vezes na vida havia dito a mesma coisa para ele? Estude. É para o seu bem. Não saia com esse grupo. É para o seu bem. Economize um pouco. É para o seu bem. A diferença é que minhas orientações vinham de um lugar de amor genuíno, de preocupação verdadeira com seu futuro e bem-estar. As de Júlia pareciam vir de um desejo de controlá-lo, de moldá-lo conforme sua conveniência. Voltando ao presente, fechei o álbum de fotografias. O relógio já marcava 3 da manhã. Em poucas horas, meu filho estaria se casando com uma mulher que não me suportava. Uma mulher que, aos poucos, havia apagado a essência do meu doce menino e o substituído por uma versão submissa e temerosa de si mesmo. Perguntei-me, não pela primeira vez, se devia ignorar aquela mensagem cruel e simplesmente aparecer no casamento. Afinal, que mal poderia fazer? No máximo, seria constrangedor para Júlia ter que explicar aos convidados por que a mãe do noivo não estava nas fotos oficiais. Mas não. Eu tinha meu orgulho, tinha minha dignidade. Se não era bem-vinda na celebração mais importante da vida do meu filho, respeitaria essa decisão, por mais dolorosa que fosse. Além disso, causar uma cena no casamento só confirmaria qualquer história negativa que Júlia pudesse ter contado sobre mim. Levantei-me do sofá, guardei os álbuns e fui para o quarto. Abri o guarda-roupa e lá estava, pendurado, o vestido vermelho que havia comprado especialmente para a ocasião. Vermelho vibrante, um tom que sempre me caiu bem, que sempre me deu confiança. Passei a mão pelo tecido macio, sentindo uma pontada de tristeza por nunca poder usá-lo no evento para o qual foi destinado. Foi então que tomei uma decisão. Amanhã, no horário exato em que deveria estar no casamento, eu usaria este vestido. Não para chorar em casa, não para me lamentar pelo que poderia ter sido, mas para marcar o início de uma nova fase da minha vida. Uma vida onde eu não mais me definiria apenas como a mãe do Davi, onde não mais mediria meu valor pelo reconhecimento dele, onde não mais sacrificaria minha dignidade em nome de um amor que, aparentemente, havia se tornado unilateral. Coloquei o vestido de volta no guarda-roupa e finalmente me deitei.
O sono veio mais facilmente desta vez, embalado não por pensamentos de tristeza, mas por uma estranha sensação de libertação que começava a nascer dentro de mim. O dia do casamento amanheceu com um céu absurdamente azul, quase ofensivo em sua perfeição. Acordei cedo, após um sono surpreendentemente tranquilo. A decisão tomada na madrugada de usar o vestido vermelho e marcar simbolicamente um novo começo havia trazido uma estranha paz ao meu espírito atormentado. Levantei-me sem pressa. Preparei um café mais caprichado que o habitual, com pão na chapa e ovos mexidos. Comi com apetite renovado, saboreando cada garfada como se estivesse redescobrindo o prazer simples da alimentação. Era estranho, mas me sentia mais leve, apesar da dor que ainda pulsava em algum lugar dentro de mim. Após o café, fui ao quintal cuidar das plantas que havia negligenciado nos últimos dias. As rosas precisavam de poda, as samambaias de água. Sentir a terra nos dedos, o sol ameno da manhã na pele, trouxe uma sensação de conexão com algo maior, mais permanente que as dores passageiras, por mais intensas que fossem. Por volta das 10 horas, o telefone tocou. Era Conceição, preocupada como sempre. "Como está se sentindo hoje?" perguntou com aquele tom maternal que ela reservava para momentos de crise. "Estranhamente bem", respondi com sinceridade. Acho que finalmente entendi que não posso controlar as escolhas do Davi, nem o que a Júlia sente por mim. Só posso controlar como reajo a isso. Isso é muito maduro da sua parte, Noêmia, mas ainda assim não parece certo. Um filho rejeitar a própria mãe no dia do casamento. Não é certo, mas é a realidade e tenho que viver com ela. Quer companhia hoje? Posso levar aquele bolo de fubá que você gosta. Considerei a oferta por um momento. A companhia de Conceição era sempre bem-vinda, mas algo dentro de mim dizia que este dia precisava ser vivido em minha própria companhia, enfrentando meus pensamentos e sentimentos sem distrações. Obrigada, querida, mas acho que preciso ficar sozinha hoje. Prometo que estou bem. Na verdade, tenho planos. Planos? Não vai fazer nenhuma loucura, não é? Ri levemente, a primeira risada genuína em dias. Nada disso, só decidi que vou usar o vestido que comprei para o casamento. Vou me arrumar como se fosse a cerimônia, mas vou fazer algo especial para mim mesma. Talvez ir àquele café no centro que sempre quis conhecer. Tem certeza que quer fazer isso sozinha? Tenho. É importante para mim, Conceição. É como um ritual de passagem. Depois de nos despedirmos, voltei ao quintal. O relógio marcava 10h40. Segundo o convite que havia visto semanas atrás na casa de Conceição, que, diferentemente de mim, havia sido convidada, a cerimônia começaria às 16 horas em uma casa de festas na Zona Oeste. A essa hora, provavelmente, Davi já estaria se arrumando, nervoso como todo noivo. Permiti-me imaginar a cena. Ele ajustando a gravata diante do espelho, passando a mão pelos cabelos várias vezes, um tique nervoso que tinha desde criança. Em outro tempo, em outra realidade, seria eu quem estaria lá, ajudando-o com os abotoaduras, dizendo palavras de encorajamento, talvez compartilhando alguma história sobre o casamento do pai dele. Em vez disso, quem estaria lá? O pai de Júlia, provavelmente. Ou talvez algum amigo da faculdade. A dor dessa substituição era aguda, mas já não me paralisava como antes. Voltei para dentro quando o sol ficou mais forte. Tomei um banho demorado, deixando a água levar embora não apenas o suor do trabalho no jardim, mas também um pouco da tristeza que ainda habitava meus poros. Após o banho, sentei-me na cama com a pasta que havia separado dias antes. A que continha todos os comprovantes de transferências e ajudas financeiras que havia dado a Davi nos últimos anos. Não a abri por ressentimento ou para alimentar mágoas. Abri-a como quem faz um inventário necessário de uma fase que se encerra. Olhei papel por papel, lembrando-me de cada ocasião.
A transferência para a entrada do carro usado que ele tanto queria. O dinheiro para a reforma do banheiro do apartamento novo. A ajuda para o conserto do notebook quando ele derrubou o café no teclado. Pequenas e grandes quantias que, somadas, representavam anos de economia sacrificada. Não me arrependia de ter ajudado. Arrependia-me apenas de não ter estabelecido limites mais claros, de ter permitido que o papel de mãe que tudo resolve se estendesse muito além da infância e adolescência dele. Talvez, sem perceber, eu mesma tivesse contribuído para criar um filho que via minha ajuda como uma obrigação, não como um ato de amor que merecia, no mínimo, reconhecimento. Fechei a pasta e a guardei na gaveta da escrivaninha. Aqueles papéis faziam parte do meu passado agora. Não significava que nunca mais ajudaria Davi se ele realmente precisasse. Amor de mãe não desaparece com uma rejeição, por mais dolorosa que seja. Mas significava que aquela dinâmica de sacrifício constante e unilateral havia terminado. O relógio marcava 14 horas quando comecei a me arrumar. Tomei outro banho rápido, sequei o cabelo com cuidado, fiz uma maquiagem leve, mas caprichada. Vesti-me com esmero, calcinha e sutiã novos, porque roupa bonita por baixo sempre nos faz sentir especiais, mesmo que ninguém veja. Meia calça fina, o vestido vermelho que caía perfeitamente, destacando o que restava das curvas de meus 68 anos. Completei o visual com os brincos de pérola que Joaquim havia me dado em nosso 10º aniversário de casamento e um delicado colar de ouro com um pequeno pingente em forma de coração. Calcei os sapatos de salto médio, confortáveis o suficiente para caminhar, elegantes o suficiente para fazer jus ao vestido. Olhei-me no espelho de corpo inteiro que ficava no quarto. A imagem refletida me surpreendeu. Não era a mulher abatida e envelhecida dos últimos dias que me olhava de volta. Era uma senhora elegante, com postura ereta e um brilho renovado nos olhos. O vermelho do vestido contrastava belamente com meus cabelos grisalhos, dando-me uma aparência vibrante, quase jovial. "Você está linda, Noêmia", disse a mim mesma, em voz alta. E pela primeira vez em muito tempo, acreditei sinceramente nisso. Eram 15h30 quando saí de casa. Exatamente o horário em que deveria estar saindo se fosse ao casamento. O táxi que havia chamado já me aguardava. O motorista, um senhor de meia idade, abriu a porta com um sorriso apreciativo. "Para onde, senhora?" "Para o Café Florentino, no centro." "Vai a alguma festa especial?" ele perguntou, claramente notando minha produção. Sorri. "Sim, uma celebração particular." Durante o trajeto, permiti-me imaginar mais uma vez o que estaria acontecendo no casamento. Os convidados já deveriam estar chegando, sendo recepcionados com champanhe e sorrisos. Júlia provavelmente ainda se arrumava, cercada de damas de honra excitadas e uma mãe orgulhosa ajustando o véu. E Davi? Estaria nervoso? Feliz? Teria em algum momento sentido minha ausência? Teria pensado, minha mãe deveria estar aqui? Afastei esses pensamentos. Hoje não era dia para alimentar essas dores. Hoje era dia de virar uma página importante. O Café Florentino ficava em um casarão restaurado do início do século XX, no centro histórico da cidade. Eu passava por ele frequentemente quando ia à livraria próxima, mas nunca havia entrado. Parecia sempre tão sofisticado, tão fora da minha realidade cotidiana de professora aposentada. Quando o táxi parou em frente ao café, respirei fundo antes de sair. Era estranho estar tão arrumada sem ter ninguém esperando por mim, sem ter um evento oficial para justificar o esforço. Mas era exatamente isso que estava aprendendo, a me arrumar para mim mesma, a celebrar minha própria existência sem depender do reconhecimento alheio. Entrei no café com passos firmes. O interior era ainda mais bonito do que eu imaginava. Mesas de madeira escura, cadeiras estofadas em veludo verde escuro, lustres de cristal pendendo do teto alto, uma decoração que misturava elementos clássicos e modernos com perfeito equilíbrio.
A maioria das mesas estava ocupada por casais jovens, grupos de amigos e alguns executivos em reuniões informais. Eu era claramente a pessoa mais velha no local, e por um momento senti-me deslocada. Mas logo uma hostess veio me receber com um sorriso genuíno. Boa tarde, senhora. Mesa para uma pessoa? Sim, por favor. Temos uma mesa perfeita perto da janela. Gostaria dessa? Assenti e a segui. A mesa realmente tinha vista privilegiada para a rua movimentada e para uma pequena praça com árvores centenárias. Sentei-me, agradeci e abri o cardápio elegante que me foi entregue. Os preços eram altos, como esperado. Em outros tempos, eu teria optado pelo item mais barato do menu, ou talvez até desistido e procurado um lugar mais modesto. Mas hoje era diferente. Hoje eu estava celebrando minha libertação, meu renascimento. E parte dessa libertação era permitir-me pequenos luxos sem culpa. Quando o garçom veio, pedi sem hesitação. Gostaria de um cappuccino especial da casa e aquela torta de frutas vermelhas, por favor. Enquanto aguardava, observava as pessoas que passavam na rua. Jovens apressados, idosos de passos lentos, mães com crianças, executivos falando ao celular. Vidas em movimento, cada uma com suas próprias histórias, alegrias e dores. Olhei para o relógio discretamente. 16h05. A cerimônia estaria começando agora. Imaginei Davi esperando no altar, Júlia entrando de braço dado com o pai, a música solene, os convidados emocionados. Uma pontada de dor atravessou meu peito, mas respirei fundo e a deixei passar. Não era mais uma dor que me paralisava, apenas o eco de uma tristeza que, como todas as coisas na vida, diminuiria com o tempo. O cappuccino chegou, servido em uma xícara delicada de porcelana branca. A torta, uma obra de arte visual, com frutas vermelhas brilhantes sobre um creme pálido. Tirei uma foto com o celular antes de provar, um hábito que havia adquirido recentemente, incentivada por uma ex-aluna que insistia que eu deveria registrar os momentos bons da vida. O primeiro gole do cappuccino foi uma revelação. Rico, cremoso, perfeitamente equilibrado entre o amargor do café e a doçura do leite. A torta era igualmente maravilhosa, as frutas ácidas contrastando deliciosamente com a base doce e a cobertura cremosa. Saboreei cada garfada, cada gole, com uma atenção plena que raramente dedicava às refeições. Era como se estivesse redescobrindo o prazer de alimentar não apenas o corpo, mas também a alma. Quando terminei, não pedi a conta imediatamente. Permiti-me ficar ali, observando o movimento, sentindo o calor aconchegante do ambiente, a música suave que tocava ao fundo. Estava sozinha, mas não me sentia solitária. Pela primeira vez em muito tempo, apreciava minha própria companhia. O garçom passou e perguntou se eu desejava mais alguma coisa. Impulsivamente, pedi uma taça de vinho branco, algo que raramente fazia. Quando a bebida chegou, ergui a taça em um brinde silencioso. Um brinde a mim mesma, à minha resiliência, à minha capacidade de amar, mesmo quando o amor não é retribuído como deveria. E também um brinde a Davi e Júlia. Porque, apesar de tudo, eu desejava sinceramente que fossem felizes, que construíssem uma relação melhor do que aquela que me parecia vislumbrar, que Davi encontrasse sua voz, sua força, que Júlia aprendesse que amor verdadeiro não exige exclusividade, não elimina outros afetos importantes. Terminei o vinho lentamente, sentindo um leve torpor agradável se espalhar pelo corpo. Quando finalmente pedi a conta, não me importei com o valor. Paguei com o cartão que raramente usava, deixei uma gorjeta generosa e saí para a rua com uma sensação de leveza que há muito não experimentava. Em vez de chamar outro táxi imediatamente, decidi caminhar um pouco pelo centro histórico. O sol começava a se pôr, tingindo os prédios antigos com tons dourados e rosados. As ruas estavam menos movimentadas agora, com o fim do expediente comercial. Caminhei sem pressa, apreciando a arquitetura,
as pequenas lojas fechando suas portas, os artistas de rua recolhendo seus instrumentos. Em frente a uma pequena capela histórica, parei. As portas estavam abertas, convidativas. Embora não fosse especialmente religiosa, senti-me compelida a entrar. O interior era simples, mas acolhedor, com alguns bancos de madeira escura e vitrais coloridos que filtravam a luz do entardecer. Estava vazio, exceto por uma senhora ainda mais idosa que eu, ajoelhada em oração silenciosa. Sentei-me no último banco e fechei os olhos. Não rezei formalmente, mas permiti que meus pensamentos fluíssem como uma conversa íntima com algo maior que eu mesma. Não entendo por que isso aconteceu, pensei. Não entendo como o amor pode se transformar em rejeição, como sacrifícios podem ser esquecidos tão facilmente. Mas aceito que há coisas na vida que não são para entender, apenas para viver e aprender com elas. Abri os olhos e fiquei alguns minutos contemplando a simplicidade bela do altar, as velas tremulantes, o silêncio reverente. Quando saí, o céu já estava quase completamente escuro, pontilhado pelas primeiras estrelas da noite. Chamei um táxi e voltei para casa com uma serenidade que não sentia há dias. O relógio marcava 19h30 quando entrei novamente em meu sobradinho verde claro. A cerimônia já devia ter terminado. A festa estaria começando. Davi e Júlia, agora oficialmente marido e mulher, receberiam os parabéns dos convidados, cortariam o bolo, dançariam a primeira valsa como casal. Tirei os sapatos que começavam a apertar após horas de uso e sentei-me na minha poltrona favorita na sala. Não liguei a televisão, não peguei um livro, apenas fiquei ali, em silêncio, assimilando tudo o que havia sentido e aprendido nos últimos dias. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Conceição novamente. Noêmia? Como você está, querida? Estou bem, Conceição, de verdade. Você realmente saiu? Foi ao tal café? Fui sim, foi maravilhoso. O lugar é lindo, a comida deliciosa. Depois caminhei um pouco pelo centro, entrei numa igrejinha. Foi um dia reparador. Que bom ouvir isso. Fiquei preocupada o dia todo. Houve uma pausa e eu sabia o que viria a seguir. Eu acabei de voltar do casamento. Meu coração acelerou ligeiramente, mas não tanto quanto eu esperava. E como foi? Perguntei com genuína curiosidade, não com masoquismo. Foi um casamento, bonito, organizado, tudo nos conformes. Os pais da Júlia não economizaram, isso é certo. E o Davi? Como ele estava? Conceição hesitou brevemente. Ele parecia nervoso. Mais do que o normal para um noivo. Durante a cerimônia, ele olhou várias vezes para a porta da igreja, como se esperasse alguém. Engoli em seco. Entendo. Noêmia. Ele perguntou por você. Na recepção, veio até mim e perguntou se eu tinha notícias suas, se você estava bem. Uma parte de mim quis se agarrar a essa informação como prova de que ele se importava. Outra parte, mais madura, entendeu que preocupação tardia não apagava a rejeição inicial. O que você disse a ele? Disse que você estava bem, que tinha seus próprios planos para hoje. Ele pareceu aliviado e triste ao mesmo tempo, se é que isso faz sentido. Faz sentido, sim. Conversamos mais um pouco, mas evitei pedir mais detalhes sobre o casamento. Não por não conseguir suportar, mas porque já não parecia tão importante. Após desligar, fui até o quarto trocar de roupa. Tirei o vestido vermelho com cuidado, quase com reverência. Ele não era mais o vestido que comprei para o casamento do meu filho e nunca usei. Agora era o vestido que usei no dia em que redescobri minha força. Vesti um pijama confortável, preparei um chá e voltei para a sala. Liguei a televisão apenas como ruído de fundo, enquanto pegava meu caderno de anotações. Havia meses que pensava em retomar um antigo projeto. Escrever histórias infantis baseadas em minhas experiências como professora alfabetizadora. Sempre adiava, sempre encontrava desculpas.
Abri o caderno em uma página em branco e comecei a escrever. As palavras fluíam com surpreendente facilidade, como se estivessem apenas esperando por este momento para emergir. Escrevi até que meus olhos começaram a pesar. Quando finalmente me deitei, o sono veio rápido e profundo, sem os pesadelos que haviam me atormentado nas noites anteriores. O domingo após o casamento amanheceu cinzento e chuvoso, como se o céu acompanhasse a melancolia residual que ainda persistia em meu coração. Acordei mais tarde do que o habitual, quase às 9 horas, após uma noite de sono surpreendentemente reparador. A casa estava silenciosa, apenas o tamborilar da chuva no telhado e o tic-tac constante do velho relógio na sala. Deitada na cama, permiti-me alguns minutos de reflexão antes de levantar. Hoje, Davi e Júlia provavelmente embarcariam para a lua de mel, aquela que eu não mais financiaria. Estariam animados, ansiosos, talvez um pouco cansados após as emoções do casamento. Curiosamente, a imagem deles partindo juntos não provocava mais aquela dor aguda no peito. Era apenas um fato, uma circunstância da vida que eu precisava aceitar. O processo de desapego havia começado, lentamente, mas com firmeza. Levantei-me e fui para a cozinha preparar o café. Enquanto a água esquentava, olhei pela janela para o quintal encharcado. As rosas que havia podado 2 dias antes pareciam revigoradas pela chuva, suas cores mais vívidas contra o cinza do dia. Sentei-me à mesa com minha caneca de café e uma torrada simples. O silêncio da casa, que antes me oprimia com a ausência de Davi, agora parecia acolhedor, um espaço seguro para reorganizar pensamentos e sentimentos. Após o café, decidi que era hora de colocar em prática uma ideia que vinha amadurecendo há tempos: transformar o quarto de Davi, que permanecia intocado como um museu de memórias adolescentes, em um espaço útil para mim. Não por ressentimento ou para apagar sua existência, mas como um símbolo concreto de que era hora de dar espaço a novos propósitos em minha vida. Subi as escadas até o 2º andar, onde ficava o quarto. Hesitei brevemente antes de girar a maçaneta. Era a primeira vez que entrava ali desde que recebi a fatídica mensagem. O ambiente estava exatamente como da última vez. A cama arrumada com o edredom azul marinho que ele tanto gostava, os livros da faculdade ainda na estante, algumas roupas antigas no armário, pôsteres de bandas nas paredes, troféus de campeonatos escolares empoeirados. Não era mais o quarto de um adolescente, mas também não refletia o homem adulto que Davi havia se tornado. Era um espaço congelado no tempo, preservado pela minha relutância em aceitar que ele realmente havia partido para construir sua própria vida. Abri as janelas, deixando entrar o ar úmido da chuva e a luz natural, ainda que fraca. Fiquei alguns minutos observando o quarto, absorvendo as memórias, permitindo-me sentir a nostalgia sem ser consumida por ela. Depois, comecei o trabalho. Primeiro, separei tudo em 3 categorias: o que guardaria com carinho, álbuns de fotos, alguns trabalhos escolares especiais, o pequeno urso de pelúcia que o acompanhou na infância, o que doaria, roupas em bom estado, livros que não eram mais úteis para ele, e o que descartaria, papéis antigos sem importância, objetos quebrados ou sem uso. Foi um processo lento e, por vezes, emocionalmente desafiador. Cada objeto trazia consigo uma história, uma lembrança. O uniforme do time de vôlei do colégio, onde ele foi capitão no último ano. A coleção de miniaturas de carros que começou aos 8 anos. O caderno com poesias adolescentes que encontrei escondido no fundo da gaveta. Versos ingênuos sobre amor e angústias existenciais, típicos daquela idade. Não chorei, surpreendentemente. Em vez de tristeza, sentia uma estranha paz, como se estivesse finalmente liberando não apenas o espaço físico, mas também um peso emocional que carregava há anos, o peso de tentar manter viva uma fase da vida que já havia se encerrado. Por volta do meio-dia, Conceição bateu à porta.
Desci para recebê-la, um pouco descabelada e com a roupa suja de poeira. Nossa, o que aconteceu com você? Ela perguntou com os olhos arregalados. Parece que está fazendo uma faxina apocalíptica. Ri, convidando-a a entrar. Estou reorganizando o quarto do Davi, transformando-o em algo novo. Ela me olhou com uma mistura de surpresa e admiração. Você está mesmo levando a sério essa coisa de recomeço, hein? Preciso seguir em frente, Conceição. E às vezes, mudar o espaço físico nos ajuda a mudar o espaço interior. Subimos juntas e mostrei a ela o progresso. Metade do quarto já estava diferente. Os pôsteres haviam sido retirados, o armário esvaziado, a escrivaninha limpa de tralhas antigas. E o que pretende fazer aqui? Ela perguntou, girando lentamente para observar o ambiente. Um ateliê, ou estúdio, não sei bem o nome. Um lugar para escrever, para criar aquelas histórias infantis que sempre quis fazer. Talvez até retomar as aulas de pintura que abandonei quando o Davi nasceu. Conceição sorriu largamente. Noêmia Alves, você está me surpreendendo. Ontem toda produzida num café chique, hoje transformando a casa. Quem é você e o que fez com minha amiga? Rimos juntas, e aquela risada me fez bem. Era como se algo endurecido dentro de mim começasse a amolecer, a se flexibilizar. Trouxe um bolo de fubá para você. Achei que precisaria de energia para esse trabalho todo. Descemos para um café improvisado na cozinha. Enquanto comíamos o bolo delicioso, Conceição me atualizou sobre as fofocas do bairro. Quem havia se mudado, quem havia reformado a casa, o novo padre da paróquia que estava agitando os corações das viúvas. E você, Conceição? Tem algum plano para os próximos dias? Perguntei, percebendo que raramente perguntava sobre a vida dela, sempre tão absorvida em meus próprios problemas. Ela pareceu surpresa com a pergunta. Bem, na verdade, estou pensando em fazer uma viagem para Campos do Jordão no próximo mês. Minha prima tem uma pousada lá e me convidou para passar uma semana. Que maravilha! Você merece esse descanso. Na verdade, ela hesitou, parecendo subitamente tímida. Eu ia te convidar para ir comigo. Acho que nos divertiríamos muito juntas. Olhei para ela, genuinamente tocada pelo convite. Em outros tempos, teria recusado imediatamente, preocupada em estar longe caso Davi precisasse de mim, ansiosa por economizar cada centavo possível. Agora, a ideia de uma semana nas montanhas, longe das memórias dolorosas, soava como um bálsamo. Eu adoraria, Conceição, de verdade. Seus olhos se arregalaram de surpresa. Sério? Sem precisar insistir? Sem vou pensar ou preciso verificar minhas economias? Sério, acho que está na hora de viver um pouco para mim mesma. Após o lanche, Conceição se ofereceu para me ajudar com o quarto. Trabalhamos juntas pelo resto da tarde, conversando, rindo, ocasionalmente parando para examinar algum objeto particularmente memorável da infância de Davi. Sua presença tornou a tarefa mais leve, menos solitária. Por volta das 5 da tarde, quando a chuva finalmente deu trégua, o quarto estava quase irreconhecível. As paredes, antes cobertas de pôsteres, agora estavam nuas, prontas para receber uma nova cor. Os móveis haviam sido reorganizados para criar um espaço mais aberto e funcional. As caixas com os itens que seriam guardados estavam etiquetadas e organizadas, as de doação separadas perto da porta. Amanhã vou comprar tinta, disse, observando o trabalho concluído com satisfação. Acho que um tom suave de verde seria perfeito para um espaço criativo. Conceição abraçou-me pelos ombros. Estou orgulhosa de você, amiga. Muitas pessoas teriam se afundado em autocomiseração, mas você está se reinventando. Depois que ela foi embora, tomei um banho demorado para lavar a poeira e o suor do trabalho intenso. Enquanto a água quente caía sobre meus músculos cansados, refleti sobre o dia. Havia sido terapêutico, transformador.
A reorganização do espaço físico refletia a reorganização interna que estava acontecendo. Lenta, às vezes dolorosa, mas necessária e, à sua maneira, libertadora. Após o jantar, sentei-me à mesa da cozinha com meu caderno. A ideia das histórias infantis continuava florescendo em minha mente. Comecei a esboçar um personagem, uma professora formiga que ajudava os pequenos insetos a aprenderem as letras e números. Era uma metáfora simples da minha própria experiência como alfabetizadora, mas tinha potencial para se desenvolver em algo encantador. Escrevi até tarde, deixando a imaginação fluir livremente. Quando finalmente me deitei, senti uma satisfação que não experimentava há muito tempo. A satisfação de criar algo novo, algo que era exclusivamente meu. Na manhã seguinte, levantei-me cedo, energizada apesar do trabalho físico do dia anterior. Após um café rápido, fui à loja de materiais de construção mais próxima e comprei tinta, pincéis, lixas, tudo o necessário para transformar o antigo quarto de Davi em meu novo ateliê. Passei os 2 dias seguintes pintando, limpando, reorganizando. Escolhi um verde-água suave para 3 paredes e um branco luminoso para a 4ª, onde planejava pendurar um grande quadro de cortiça para afixar ideias, desenhos, inspirações. Comprei uma pequena estante nova para meus livros de literatura infantil e manuais de escrita criativa, um tapete macio em tons de bege e marrom, algumas almofadas coloridas para a velha poltrona que trouxe da sala. Cada decisão, cada escolha de cor ou móvel era um pequeno ato de afirmação. Este espaço era meu. Esta nova fase era minha. Esta vida, ainda em construção, ainda indefinida em muitos aspectos, era minha para moldar como bem entendesse. No final da semana, o ateliê estava pronto. Simples, mas acolhedor. Funcional, mas com toques pessoais que o tornavam único, como o vaso de cerâmica que eu mesma havia pintado anos atrás, agora cheio de lápis coloridos, ou a pequena escultura de madeira que Joaquim havia talhado para mim no nosso aniversário de 20 anos. Sentei-me na poltrona recém-posicionada junto à janela, de onde podia ver o quintal e, além dele, os telhados das casas vizinhas. A luz da tarde entrava suavemente, criando padrões dourados no piso de madeira. Era perfeito. Um santuário para minha mente, um espaço de possibilidades. Naquela noite, dormi com uma sensação de realização que há muito não experimentava. Não era felicidade plena. A ferida da rejeição de Davi ainda estava lá, latejando ocasionalmente. Mas era uma espécie de paz, de aceitação ativa da realidade, tal como ela se apresentava agora. O resto da semana passou rapidamente, preenchida por atividades que antes pareciam irrelevantes ou impossíveis. Retomei o contato com antigas colegas da escola, marcando um café para a semana seguinte. Inscrevi-me em um curso online de escrita criativa para crianças. Comecei a planejar seriamente a viagem a Campos do Jordão com Conceição, inclusive separando algum dinheiro especificamente para isso. Também fiz uma visita ao cardiologista para o acompanhamento regular. Dr. Maurício notou imediatamente a mudança em minha postura, em minha energia. Dona Noêmia, a senhora está diferente. Mais leve, eu diria. Sorri. Estou passando por algumas mudanças na vida, doutor. Aprendendo a me colocar em primeiro lugar, pela primeira vez em muito tempo. Ele assentiu, aprovando. Isso faz bem para o coração, sabia? Não apenas no sentido figurado. O estresse, a ansiedade constante, a preocupação excessiva com os outros em detrimento de si mesma, tudo isso afeta literalmente a saúde cardíaca. Os exames confirmaram o que ele dizia. Minha pressão estava mais regulada, os outros indicadores dentro da normalidade esperada para minha idade. Saí do consultório com a sensação de que estava no caminho certo, não apenas emocionalmente, mas também em termos de saúde física.
No sábado à noite, exatamente uma semana após o casamento, estava eu sentada em meu novo ateliê, trabalhando nas ilustrações para a história da professora Formiga, quando o telefone fixo tocou. Desci as escadas sem pressa, imaginando ser Conceição, com alguma novidade sobre nossa viagem. Alô? Mãe? A voz de Davi me pegou completamente desprevenida. Meu coração acelerou instantaneamente. As mãos começaram a suar. Oi, Davi, respondi, tentando manter a voz calma e neutra. Como você está? Era uma pergunta simples, corriqueira, mas carregada de significados não ditos. Como eu estava após ser excluída do casamento dele? Como eu estava depois de receber aquela mensagem cruel? Como eu estava sabendo que ele havia partido para a lua de mel que eu deveria ter financiado? Estou bem, obrigada. E você? Como foi o casamento? Houve uma pausa, como se ele estivesse surpreso com minha resposta direta, sem drama ou recriminação. Foi bom. Tudo correu conforme o planejado. Que ótimo! E a lua de mel? Para onde acabaram indo? Outra pausa, mais longa desta vez. Na verdade, não fomos. Ainda. Isso me surpreendeu genuinamente. Não? Achei que partiriam logo após o casamento. Era o plano inicial, mas surgiram algumas complicações. Júlia teve um problema no trabalho, uma apresentação importante que não podia adiar. Vamos remarcar para o próximo mês. Compreendi o que não estava sendo dito. Sem meu dinheiro, o sonho da lua de mel em Portugal havia sido adiado ou completamente replanejado. Senti uma pontada de culpa, rapidamente substituída pela certeza de que havia tomado a decisão correta. Entendo. Espero que consigam resolver tudo da melhor forma. Mãe, eu queria saber se podemos conversar pessoalmente. Tem algumas coisas que precisamos esclarecer. Respirei fundo, processando o pedido. Parte de mim queria dizer não, proteger-me de mais dor, mais decepção. Outra parte ansiava por esse encontro, por uma chance de entender, de talvez reconstruir algum tipo de relação. Claro, Davi, podemos nos encontrar. Posso passar aí amanhã à tarde? Amanhã estarei ocupada. Menti. Não por vingança, mas por autopreservação. Precisava de mais tempo para me preparar emocionalmente. Que tal na terça-feira, por volta das 15h? Terça está ótimo. Obrigado, mãe. Antes de desligar, ele hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Mas apenas se despediu com um até terça quase inaudível. Coloquei o telefone no gancho e sentei-me no sofá, sentindo uma mistura confusa de emoções. Alívio por ele ter ligado, apreensão pelo encontro marcado, uma pitada de esperança cautelosa de que talvez, apenas talvez, algo pudesse ser resgatado entre nós. Mas também havia uma nova firmeza em mim, uma determinação recém-descoberta de não permitir que meu valor fosse novamente diminuído, nem mesmo pelo meu próprio filho. Nossa conversa na terça-feira seria diferente de todas as anteriores. Eu não seria mais apenas a mãe que aceita tudo, que se sacrifica sem questionar, que engole mágoas para não causar desconforto. Seria uma conversa entre dois adultos, um que precisava aprender que amor verdadeiro inclui respeito e outro que finalmente havia aprendido que amor próprio é tão importante quanto amor maternal. A terça-feira amanheceu com um céu perfeitamente azul, sem uma única nuvem. O tipo de dia que os poetas chamariam de céu de brigadeiro. A natureza parecia querer criar o cenário perfeito para o encontro que poderia redefinir minha relação com Davi. Acordei cedo, com aquela ansiedade familiar que faz o estômago girar e os pensamentos acelerarem. Tentei me distrair com a rotina matinal. Café, regar as plantas, organizar a casa. Mas minha mente insistia em ensaiar possíveis conversas, imaginando o que Davi diria e como eu responderia. Às 14h, uma hora antes do horário marcado, já estava completamente arrumada. Optei por um visual simples, mas cuidadoso. Calça de sarja azul marinho,
blusa de algodão branca com detalhes bordados, os brincos de pérola que Joaquim me dera. Nada extravagante, nada que demonstrasse esforço excessivo, mas também nada que sugerisse desleixo ou indiferença. Preparei um bolo simples de laranja, o favorito dele desde a infância. Não como um gesto de submissão ou uma tentativa desesperada de reconquistar seu afeto, mas como um símbolo de continuidade, um reconhecimento silencioso de nossa história compartilhada, independentemente do que aconteceria dali em diante. Às 3 em ponto, a campainha tocou. Meu coração disparou, mas respirei fundo, centrando-me na sensação de autoconfiança que vinha cultivando nas últimas semanas. Abri a porta com uma expressão serena. Davi estava parado ali, parecendo estranhamente deslocado, como se não soubesse mais como se comportar na casa onde cresceu. Vestia calça jeans e camisa polo, um visual casual que contrastava com seu rosto tenso, preocupado. "Oi, mãe", ele disse, a voz ligeiramente trêmula. "Olá, Davi. Entre." Ele me seguiu até a sala, olhando ao redor como se procurasse mudanças, sinais do impacto que sua ausência e rejeição haviam causado. Notei seus olhos se fixarem brevemente nas fotos familiares na estante, as mesmas que eu havia virado para baixo no primeiro dia, mas que agora estavam novamente em seus lugares. "Sente-se. Aceita um café?" Fiz um bolo de laranja. "Aceito sim, obrigado." Fui à cozinha buscar o café que já estava pronto e fatias generosas do bolo ainda morno. Quando voltei, encontrei Davi em pé, olhando pela janela para o quintal, as mãos nos bolsos, a postura tensa. "Aqui está", disse, colocando a bandeja sobre a mesinha de centro. Ele se virou e voltou a sentar-se. Pegou a xícara, mas não bebeu imediatamente. Parecia estar reunindo coragem para iniciar a conversa difícil que nos aguardava. "Mãe, eu vim pedir desculpas. Pelo que aconteceu, pela mensagem, por tudo." Assenti levemente, sem dizer nada. Queria ouvir mais, entender a profundidade daquele pedido aparentemente sincero. Foi tudo muito confuso nos dias antes do casamento. Júlia estava extremamente estressada com os preparativos, com a pressão dos pais dela para que tudo fosse perfeito. Nós tivemos algumas discussões. Ele fez uma pausa, tomou um gole do café, como se buscasse forças no líquido amargo. Numa dessas discussões, o assunto de quem estaria no casamento surgiu. Ela mencionou que vocês duas nunca se deram bem, que sentia como se você a julgasse constantemente. Quis interromper, dizer que nunca havia julgado Júlia, apenas observado seu comportamento com meu filho. Mas mantive-me em silêncio, deixando-o continuar. Eu disse que isso era bobagem, que você sempre foi gentil com ela. Mas ela insistiu que se sentiria desconfortável com sua presença, que era o dia dela e que ela tinha o direito de escolher quem estaria lá. Ele baixou os olhos, claramente envergonhado do que viria a seguir. Eu deveria ter defendido você mais firmemente. Deveria ter dito que era inaceitável excluir minha própria mãe. Mas eu cedi. Por cansaço, por fraqueza, por medo de mais conflitos tão perto da cerimônia. E quando ela pegou meu celular e viu que estávamos combinando sobre a transferência para a lua de mel, isso me surpreendeu. Ela viu a nossa conversa no seu celular? Sim, ela costuma checar minhas mensagens às vezes. Diz que casamento não deve ter segredos. Mordi o lábio para não comentar o quão controlador e invasivo isso soava. Não era o momento para criticar o casamento dele, por mais preocupantes que fossem os sinais. Ela ficou furiosa ao descobrir que eu estava pedindo sua ajuda financeira sem consultá-la. Disse que era humilhante, que seus pais nunca precisariam saber que dependíamos da minha mãe professora para realizar nossa lua de mel. Cada palavra dele era como uma pequena faca, não apenas pelo insulto implícito ao meu trabalho e condição financeira, mas pela revelação de como Júlia realmente me via, e pior, de como Davi permitia que ela me visse. Foi ela quem escreveu a mensagem, ele continuou,
a voz quase um sussurro agora. Pegou meu celular enquanto eu estava no banho e enviou aquilo. Quando descobri, já era tarde demais. Eu deveria ter ligado imediatamente, explicado, pedido desculpas, mas... Tive medo da reação dela se descobrisse, então apenas deixei as coisas como estavam, esperando resolver depois do casamento. Olhei para meu filho, este homem adulto que parecia tão diminuído, tão inseguro. Meu coração doía por ele, mas também sentia uma profunda decepção pela sua fraqueza, pela sua incapacidade de estabelecer limites claros em seu relacionamento. Entendo que não foi você quem escreveu a mensagem, Davi, mas você permitiu que ela permanecesse sem correção. Permitiu que eu fosse excluída do seu casamento. Permitiu que seu relacionamento com Júlia apagasse todos os outros laços importantes em sua vida. Ele assentiu lentamente, engolindo em seco. Eu sei. E não tenho desculpas. Só explicações, que sei que não justificam nada. O que mudou agora? Por que decidiu vir falar comigo? Davi pegou um pedaço do bolo, mas apenas o desintegrou com o garfo sem comer. Depois do casamento, as coisas ficaram ainda mais tensas. Júlia descobriu que você havia cancelado a transferência e ficou furiosa. Disse que era manipulação emocional da sua parte, que você estava tentando sabotar nossa felicidade. Quase ri da ironia. Eu, sendo acusada de manipulação por alguém que claramente dominava essa arte. Tivemos uma briga feia. Pela primeira vez, eu me impus. Disse que era inaceitável o modo como ela havia tratado você, como ela havia me feito tratar você. Disse que jamais permitiria algo assim novamente. Uma pequena chama de orgulho se acendeu em meu peito. Talvez houvesse esperança para ele, afinal. E como ela reagiu? Não bem, ele respondeu com um suspiro profundo. Disse que eu estava escolhendo você acima dela, que isso provava que eu não estava pronto para um casamento de verdade. Disse que precisávamos de um tempo para reconsiderar se realmente deveríamos estar juntos. E é por isso que estão adiando a lua de mel? Sim, na verdade, ela está na casa dos pais desde sábado. Disse que só voltará quando eu reorganizar minhas prioridades. Bebi um gole do meu café, pensando cuidadosamente no que diria a seguir. Era tentador atacar Júlia, expor todos os comportamentos tóxicos que havia observado, tentar abrir os olhos dele para o relacionamento controlador em que estava preso. Mas sabia que isso poderia ter o efeito oposto, fazê-lo defender a esposa, reforçar a narrativa de que eu era contra o relacionamento deles. Davi, o que você quer da sua vida? Não apenas do seu casamento, mas da sua vida como um todo? Quais são seus valores, seus princípios? Ele pareceu surpreso com a pergunta, como se esperasse recriminações diretas, não uma reflexão filosófica. Eu quero ser feliz. Quero um casamento estável, uma família eventualmente. Quero sucesso na carreira. E o que significa estável para você? O que significa feliz? Ele franziu o senho, considerando. Estável seria... sem conflitos constantes, sem medo de dizer o que penso, sem ter que escolher entre as pessoas que amo. E você tem isso agora? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Mãe, eu errei muito com você. Não apenas com a mensagem e o casamento, mas nos últimos anos. Fui me afastando, deixando que outras influências determinassem o quanto e como eu me relacionava com você. Me esqueci de tudo o que você fez por mim, de todos os sacrifícios. Não quero que se sinta em dívida comigo, Davi. Tudo o que fiz por amor, não para cobrar depois. Mas amor também significa respeito, consideração. Significa ser capaz de estabelecer limites saudáveis com todos ao seu redor, inclusive comigo, inclusive com Júlia. Ele assentiu, finalmente provando um pedaço do bolo. Um pequeno sorriso nostálgico surgiu em seus lábios. Esse bolo me lembra tantas coisas.
as tardes depois da escola, os domingos em família. São boas memórias, não são? Apesar de todas as dificuldades, conseguimos construir uma família acolhedora, não é mesmo? Sim, ele respondeu, a voz embargada, e eu joguei tudo isso fora por medo de confronto, por comodismo. Nada está permanentemente perdido, Davi. Relacionamentos podem ser reconstruídos se houver vontade genuína de ambas as partes, mas precisam ser reconstruídos em novas bases, mais saudáveis. Ele me olhou com olhos marejados. Você me perdoa? Uma pergunta simples, mas carregada de complexidade. Perdão não era apenas uma palavra, era um processo. Um processo que eu já havia iniciado quando transformei o antigo quarto dele em meu espaço criativo, quando comecei a reconstruir minha vida sem fazer dele o centro absoluto dela. Estou no caminho do perdão, Davi. Não posso dizer que a dor desapareceu completamente, que esqueci como me senti ao ler aquela mensagem. Mas também não guardo ressentimento. Vejo isso como uma oportunidade para ambos crescermos, para redefinirmos nossa relação em termos mais saudáveis. Ele assentiu, compreendendo a honestidade da minha resposta. Quanto a Júlia e seu casamento, continuei, não cabe a mim dizer o que você deve fazer. Só peço que seja honesto consigo mesmo sobre o tipo de vida que está construindo, sobre se esse relacionamento realmente reflete seus valores mais profundos. Eu tenho pensado muito nisso. Acho que perdi um pouco de mim mesmo nos últimos anos, tentando ser o que ela esperava que eu fosse. Conversamos por mais de 2 horas, sem pressa, sem acusações, apenas compartilhando perspectivas e sentimentos. Falamos sobre o passado, os momentos felizes que construímos juntos, os erros que cometi como mãe, pois também os houve e era importante reconhecê-los. As escolhas que ele fez como adulto. Mas também falamos sobre o futuro, como gostaríamos que nossa relação fosse dali em diante, que limites precisariam ser respeitados, que expectativas eram realistas. Quando ele finalmente se levantou para ir embora, senti que algo importante havia sido iniciado. Não uma restauração completa da relação anterior, pois aquela, com suas dinâmicas às vezes insalubres, talvez fosse melhor deixar no passado. Mas o começo de algo novo, algo mais maduro e equilibrado. Na porta, ele me abraçou longamente, como não fazia há anos. Senti seu corpo tremer levemente, como quando era criança e tinha medo de tempestades. Obrigado, mãe, por me ouvir, por estar disposta a reconstruir nossa relação. E, principalmente, por me mostrar, com seu exemplo, o que é ter dignidade e amor próprio. Depois que ele partiu, sentei-me novamente no sofá, exausta emocionalmente, mas com uma sensação de paz que não experimentava há muito tempo. Não tinha ilusões de que tudo seria perfeito dali em diante. Davi tinha decisões difíceis a tomar em seu casamento, e qualquer que fosse o resultado, haveria consequências para todos os envolvidos. Nossa relação mãe-filho precisaria de tempo e esforço contínuo para se fortalecer em novas bases. Mas pela primeira vez em semanas, sentia esperança genuína. Não apenas pelo futuro do meu relacionamento com meu filho, mas principalmente pelo meu próprio futuro. Subi as escadas até meu novo ateliê. A luz do fim da tarde entrava suavemente pela janela, criando um ambiente quase mágico. Sentei-me à escrivaninha e abri o caderno onde estava desenvolvendo minhas histórias infantis. A imagem da professora Formiga, paciente e dedicada, sorriu para mim das páginas rabiscadas. Comecei a escrever, as palavras fluindo naturalmente. Esta seria uma história sobre crescimento, sobre descoberta pessoal, sobre encontrar coragem para ser quem realmente somos. Temas que agora ressoavam profundamente em mim, depois de tudo o que havia vivido nas últimas semanas. As horas passaram quase imperceptivelmente enquanto eu escrevia. Quando finalmente parei, já estava escuro lá fora. Olhei para as páginas preenchidas com minha letra cuidadosa e senti uma satisfação profunda. Ali estava algo completamente meu,
nascido da minha experiência, da minha criatividade, da minha essência mais autêntica. Nos dias e semanas que se seguiram, minha vida ganhou um ritmo novo, mais dinâmico e satisfatório. O curso de escrita criativa online revelou-se uma fonte inesgotável de inspiração e aprendizado. O reencontro com antigas colegas da escola trouxe não apenas nostalgia, mas possibilidades concretas de colaboração. Uma delas, agora coordenadora pedagógica, convidou-me para dar oficinas ocasionais de contação de histórias para crianças em fase de alfabetização. A viagem para Campos do Jordão com Conceição foi revigorante. Passamos dias maravilhosos caminhando pelas trilhas nas montanhas, visitando lojas de artesanato, experimentando restaurantes aconchegantes. Uma tarde, enquanto tomávamos chocolate quente em um café com vista para a serra, Conceição comentou sobre a mudança que percebia em mim. Você está mais viva, Noêmia, mais presente. Seus olhos têm um brilho diferente. Sorri, sabendo que ela estava certa. Algo fundamental havia mudado dentro de mim. Não era apenas a ausência de dor, embora essa fosse uma parte importante. Era algo mais profundo, uma reconexão com minha própria identidade, meus desejos, meus sonhos. Quanto a Davi, nossa relação começou a se reconstruir lentamente. Estabelecemos o hábito de almoçar juntos uma vez por semana. Apenas nós dois, em um território neutro, geralmente um restaurante simples no caminho entre nossas casas. Nesses encontros, conversávamos sobre tudo e nada, reaprendendo a nos conhecer como adultos, não apenas como mãe e filho. Ele e Júlia iniciaram terapia de casal, uma condição que ele estabeleceu para tentarem salvar o casamento. Não me envolvi nos detalhes desse processo, respeitando o espaço e a privacidade deles. Mas percebi, pelos comentários ocasionais dele, que estavam enfrentando questões profundas sobre controle, confiança e limites saudáveis. Se conseguiriam transformar a relação em algo genuinamente saudável ou acabariam se separando, só o tempo diria. Minha única esperança era que, qualquer que fosse o resultado, Davi saísse fortalecido, mais consciente de seu próprio valor e de seus limites. 3 meses após o casamento, recebi uma notícia emocionante. Meu primeiro manuscrito infantil havia sido aceito por uma pequena editora especializada em literatura para crianças. A Formiga Professora e o Alfabeto Perdido seria publicado no início do ano seguinte, com ilustrações de uma artista local que se encantou com a história. A noite em que recebi o e-mail da editora, sentei-me na varanda com uma taça de vinho, observando o céu estrelado. Pensei em Joaquim, em como ele teria ficado orgulhoso. Pensei em meus alunos ao longo das décadas, nas pequenas sementes de amor pela leitura que plantei em tantos corações infantis. Pensei em Davi, na jornada complexa que ainda estávamos percorrendo juntos. E, principalmente, pensei em mim mesma, na mulher que fui, na mulher que estava me tornando, na coragem que descobri ter, na força que sempre esteve ali, apenas esperando para ser reconhecida e afirmada. O céu noturno, com suas incontáveis estrelas, parecia refletir as infinitas possibilidades que se abriam diante de mim. Aos 68 anos, eu estava apenas começando um novo capítulo, talvez o mais autêntico e gratificante de todos. Ergui minha taça em um brinde silencioso. A dor que me despertou, as lágrimas que me purificaram, a coragem que encontrei, e ao futuro que agora construía com minhas próprias mãos. Um futuro onde ainda havia espaço para ser mãe, sim, mas onde ser Noêmia, escritora, professora, amiga, mulher completa em si mesma, era igualmente importante e valioso. E naquela noite tranquila, sob o céu estrelado, finalmente entendi a verdade mais profunda de todas, que o maior presente que poderia dar a meu filho, aos meus alunos, ao mundo, era viver plenamente, autenticamente, corajosamente como a pessoa que eu realmente era. Porque ao aprender a me escolher, ao honrar minha própria jornada,
Eu me tornava um exemplo vivo da dignidade e força que sempre tentei ensinar aos outros. E essa, talvez, fosse a lição mais importante de todas.